Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Neste primeiro bloco, estão aqui comigo as professoras de língua inglesa, a professora Lídia Chagas e a professora Carla Ramalho. Sejam bem-vindas, professoras. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Heron Cordeiro e a Fabiana Moreira, que está conosco nesse bloco. Então é isso. Antes da gente começar, eu quero lembrar que a dinâmica dos nossos encontros neste mês de janeiro está diferente. Como entramos no nosso último ciclo do ano letivo e já estamos nos preparando para o PET avaliativo, quem formulou as questões que vamos resolver agora foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem as dúvidas mais comuns e principalmente os pontos que devem ser reforçados em cada conteúdo. E para isso, então, nós vamos começar relembrando os temas que foram assistidos hoje. Vamos começar com a professora Lídia. Tudo bem, professora? Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo. Conta pra gente quais foram os temas que nós vimos hoje nas suas aulas. Sim. Na aula de hoje, no terceiro ano, nós estudamos sobre currículo, ou seja, a gente viu como elaborar o currículo, qual é a origem da palavra currículo. Tivemos algumas dicas boas para você e também sobre marketing pessoal, como aplicar isso no mercado de trabalho. Ótimo, muito obrigada. Professora Carla, tudo bom? Tudo bem. Bom dia a todos. Good morning, everybody. Bom dia. Professora, diga para nós quais foram os temas vistos hoje. O tema da aula de hoje foi Yes, it's summer. Ou seja, a gente vai falar um pouco, né? E vai falar agora mais sobre o verão, a época das férias. Ótimo. Então, agora que já relembramos os temas das aulas, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. Terceiro ano. Qual é o objetivo do currículo? Ótimo. Então, essa pergunta sobre o objetivo do currículo, ela nos faz, inicialmente, entender o que é o currículo, certo? Você se lembra que quando a gente estudou, a gente viu lá que currículum vitae significa curso de vida ou trajetória de vida? Então, o currículo, quando a gente entende qual que é seu significado, por consequência, a gente já compreende que o objetivo é colocar ali para aqueles possíveis recrutadores como que foi a sua trajetória de vida e qual o diferencial que essa trajetória vai trazer para a empresa. O porquê que você, com todas essas qualidades, tanto pessoais, profissionais, acadêmicas, seria a pessoa certa para a vaga que você está almejando. Então, esse é o objetivo do currículo, colocar tudo aquilo que foi acontecendo na sua vida, que vai impactar o cargo que você deseja. Ótimo. Sexto ano. O verão no Brasil acontece em época diferente dos Estados Unidos. Pode explicar isso, professora? Sim. Nós vemos, então, que o Brasil fica no hemisfério sul, sabemos que os Estados Unidos fica no hemisfério norte. Então, no hemisfério sul, o nosso inverno, né, nosso verão e inverno acontecem da forma oposta. Enquanto no hemisfério norte vai ser inverno, aqui vai ser verão e vice-versa. Então, nós temos no Brasil o inverno começando aí em meados de junho, julho e indo até setembro, que é onde começa a nossa primavera. E nos Estados Unidos, o inverno já é no final do ano, que aqui no Brasil estamos no verão, enquanto lá é inverno. Não é à toa que neva lá, né, no final do ano, e aqui não. Aqui a gente, né, quer férias para poder ir para a praia, curtir piscina, né, se refrescar, tomar sorvete. Então é o oposto. Inclusive porque estamos nos hemisférios, né, lá norte e aqui sul. Então é interessante ver como que estudar inglês ajuda até a reforçar o que você estudou de geografia, viu? Tá vendo aí sobre os hemisférios, a diferença, né? E é legal de observar também que quando a gente fala de que
no Natal, lá nos Estados Unidos neva, justamente por ser inverno, como Carla colocou aqui, você já deve ter ouvido alguma música que fala de Natal branco, White Christmas. Então, o que será isso? Isso aí está se referindo ao Natal coberto de neve, as casas cobertas de neve. Então, as pessoas já fazem referência a essa época, onde tem muita neve, onde já vai fazer o boneco, né? E onde tem todas aquelas coisas referentes a essa época de Natal. Então, como que aprender o idioma, ele expande a nossa cultura. Com certeza. Muito obrigada. Terceiro ano, o que é marketing pessoal? Ótimo, marketing pessoal. Quando a gente fala de marketing, nós estamos pensando numa promoção, certo? Se você vai fazer o marketing de um produto, marketing de uma marca, ou então de uma loja, você vai divulgar. E a maneira que é divulgada vai impactar se será aceita ou não, certo? Então, quando nós falamos de marketing pessoal, trata-se de como que você, enquanto pessoa, está sendo apresentado, qual a imagem que você, enquanto indivíduo, está passando. Então, marketing pessoal não se trata apenas de mercado de trabalho. O marketing pessoal, em todo o tempo, as pessoas estão observando como você é, como você se porta. Então, esse marketing pessoal, ele é o reflexo da sua postura, reflexo da forma que você fala, reflexo das suas atitudes de vestimenta. E esse marketing, ele vai adiante de você. Então, se você trabalha em um local, e muitas vezes a gente diz que o mundo é pequeno, né? Então, se você faz uma coisa em uma empresa que é positiva, às vezes eles vão saber em outra empresa, nossa, aquela funcionária tem aquele diferencial, aquele funcionário, nossa, ele é assim. O seu marketing vai adiante de você. Então, eu espero que você crie, desenvolva o seu marketing positivo. Tá bom? É interessante também que o marketing pessoal, que é essa nossa propaganda, né, essa nossa promoção, a gente desenvolve ele ao longo da vida, não apenas na hora de enviar o currículo, agora eu vou pôr aqui todos os cursos que eu fiz, também, mas tudo que você fez ao longo dos seus anos de estudo, ao longo da sua formação, suas leituras principalmente, que vão levar a um bom marketing pessoal aí no futuro. Então, pessoal, estudantes, queridos alunos, estudem, leiam muito, porque isso vai ser o diferencial para vocês. Ótimo, boa dica. Professora Carla, qual a maneira correta de falar outono? Então, temos duas palavrinhas que representam a estação do outono em inglês, que é fall, que representa, por exemplo, fall vem do verbo cair, então quando as folhas caem. Interessante que as palavras remetem, né, até a própria história da palavra, tipo outono. Por que é fall, então? Que é a época que as folhas caem, né, das árvores. E a outra possibilidade que nós temos para falar outono é autumn. Então, é uma outra, e é um cognato, né? Autumn, outono. A outra possibilidade que temos para falar outono em inglês. Ok. Terceiro ano. Como aplicar marketing pessoal ao currículo, professora? Ótimo. Então, você foi desenvolvendo seu marketing pessoal ao longo de sua vida, como a professora Carla colocou aqui exatamente. Então, como que eu vou colocar essas coisas que são o meu diferencial? Como que o recrutador vai saber disso, né? Então, o currículo, você pode colocar esses detalhes, mesmo que seja currículo para primeiro emprego, você pode colocar essas informações tanto lá na apresentação pessoal, o seu perfil pessoal. Você pode fazer um texto que enalteça bastante os seus valores. Você pode colocar na parte de interesses também. Você pode falar na parte de habilidades. São umas seções que atualmente estão sendo acrescidas no currículo, antigamente não tinha. Então, atualmente elas estão sendo acrescidas e isso vem para valorizar você enquanto indivíduo. Tá bom? Então, é dessa forma, através dessas outras sessões, você pode valorizar e também através da apresentação do seu currículo, a organização. Tá bem? É isso, professora. E a próxima pergunta é sobre isso mesmo, como valorizar mais esse currículo para a primeira experiência profissional. Ótimo, como valorizar?
Então, você pode fazer cursos gratuitos, tem muitos cursos gratuitos que são bons. Então, você pode buscar qual que é o curso bom. O curso bom é aquele que se adequa a você enquanto indivíduo, enquanto aquela profissão que você almeja. Então, mesmo que você não saiba, eu ainda não decidi o que eu quero, mas você já sabe quais são suas preferências, certo? Então, vá fazendo. Então, se você gosta de trabalhar nas redes, você gosta de criar postagens criativas, então você pode começar, talvez, trabalhando com propaganda, fazendo propaganda. Então, isso aí, você vai estar fazendo o seu próprio marketing, certo? Ok, certíssimo. Vamos lá. 6º ano. O que é Snowman? Ele simboliza alguma estação do ano, professor? Snowman. Vamos pensar aí nessa palavrinha então, pessoal. Temos snowman. Man a gente já sabe que é relativo, né, a homem. E o snow, teacher, já ouvi essa palavra snow, neve. Snowman, então, seria boneco de neve. O man aí vai representar, na verdade, boneco e o snow vai representar a neve. Que é mais uma característica, traits que a gente vê muito nos filmes, séries americanos. Sempre aparece lá o snowman, na época do inverno. Ok. 3º ano, professora. Por que eu incluiria uma seção com gosto e interesses em um currículo? Ótimo. Então, nós acabamos de falar aqui sobre a questão de primeira experiência profissional, certo? E como que eu posso valorizar essa primeira experiência no meu currículo. Como que eu posso mostrar, valorizar a mim nesse currículo? Então, eu estava falando até sobre a questão de você colocar uma propaganda, falar sobre as suas habilidades pessoais. Então, colocar eu tenho habilidades em criar propagandas criativas. Isso aí é uma forma de você valorizar a sua primeira experiência, o seu currículo que você vai entregar buscando o primeiro emprego. Assim também, quando a gente aplica o marketing ao nosso currículo, você também pode colocar a questão de gostos e interesses, que foi essa pergunta que a gente acabou de ver. Então, você pode colocar quais que são as suas preferências, se você tem preferência por leitura, se você tem preferência por um estilo de filme, se você gosta de documentário, tudo aquilo que você vê que vai contribuir para poder representar você enquanto indivíduo completo e não só enquanto educação, idioma, e não só enquanto essas coisas de experiência profissional. Todos esses detalhes, eles também farão diferença para que um recrutador selecione você ou não. Você só precisa ter muita parcimônia em relação a saber o que você vai colocar para que não seja algo para além do necessário que se adeque a um currículo. Mas faz muita diferença, sim, você colocar sobre seu gosto e interesse. Até para, por exemplo, direcionamento, não é, professora Lídia? Às vezes, naquela vaga ali, pelas características que você colocou, suas preferências, talvez não se encaixe. Mas e se naquela empresa, né, naquele local, tiver uma vaga para outra área, e às vezes você pode ser chamado para uma área que tem muito mais a ver com você, né? Com suas habilidades, com seus gostos, porque a gente sabe que quando é uma coisa que a gente gosta de fazer, tem muito mais chance de dar certo, principalmente no trabalho. Ótimo, isso acontece mesmo. Acontece, eu já fiz uma entrevista mesmo, que eu fui para a empresa e falaram, não, a gente vai colocar você para as outras vagas também. Né? Então, realmente acontece isso que Carla falou, tá bom? Então, isso aí, exemplo prático de como que essa sessão pode valorizar e colocar você aí no mercado, tá bem? Isso fornece subsídio ao avaliador para te colocar na melhor cargo, na melhor posição, né, possível dentro da empresa, né? 3º ano, o que seria interessante de incluir na seção do perfil pessoal do currículo, professora? A seção do perfil pessoal é aquele texto introdutório que fica lá no currículo. Tem pessoas que escolhem colocá-lo, tem pessoas que decidem não colocar esse texto. Mas é muito importante porque ele é um texto curto,
como eu disse, é uma introdução que resume aquilo que está falando lá no seu currículo. Então, esse perfil profissional, esse perfil pessoal, você pode enaltecer aquilo que você tem de melhor. Então, pegue quais são as suas habilidades, veja habilidades que você tinha na escola, habilidades que você tem ao lidar com as pessoas e coloque isso ali, porque na hora de você ser colocado no mercado de trabalho, essas suas características serão aplicadas para que você possa produzir. Então, faça algo que seja sucinto, não precisa ser muito longo, mas vá ao ponto. Quais são as suas características que serão um diferencial para a vaga que você está pleiteando? Exatamente. Sexto ano. Na aula apareceu a palavra Summer Season. O que ela tem a ver com séries de TV? Ah, legal essa pergunta. Quando a gente vai assistir a uma série, né, você pode observar lá que tem lá Season 1, Season 2, então é a temporada daquela série, não é? Então a gente vê também que Season pode significar tanto temporada quanto estação. No caso aí, significa as duas coisas ao mesmo tempo, porque Summer Season vai ser a estação do verão, quando os países que produzem mais séries, né, que é Hollywood, etc., a indústria de Hollywood norte-americana, e que é a época que acontecem as férias de verão. Então as pessoas param um pouco de ficar em casa, ficam menos em casa, né? Com exceção da época da pandemia, e começam a sair, né? Passear mais, aproveitar o verão, o calor, para ir nas praças, nos parques, nas praias, etc. Então é uma época que as séries de TV param de ser passadas os episódios inéditos e começam a ser reprisados alguns episódios e algumas temporadas. Então Summer Seasons, no caso aí, tem a ver com a temporada, a baixa temporada das séries, onde as séries são repetidas, são reprisadas, ok? Isso mesmo, muito obrigada. Terceiro ano, professora Lídia. Se eu for me candidatar a uma vaga de emprego nos Estados Unidos, Canadá ou Austrália, é só enviar o meu currículo? Sim, então aqui a gente tem essa pergunta falando sobre o CV, certo? Você lembra que lá na aula, lá no PET também, estava falando sobre o CV, sobre a diferença que a gente tem CV, o currículo vitae. Só que nós vimos que nesses 3 países que a gente colocou aí na pergunta, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, quando você fala que você vai enviar um CV, ele está se referindo sobre a sua trajetória acadêmica. Então, ele é mais voltado quando você está pensando em um emprego numa faculdade, numa universidade, ou então num curso técnico. Então, CV, ele é o seu currículo, sim, mas voltado para a área acadêmica nesses países citados. Então, qual seria o currículo correto, o nome do currículo correto, para eu enviar caso seja alguma outra vaga fora desse mundo acadêmico? Seria o que em inglês nós chamamos de resume, que equivale ao nosso currículo. E qual que seria esse CV, que é para a área acadêmica aqui no Brasil? É o currículo Lattes, que é aquele feito na plataforma da CAPES, né? Então, quando você quer uma vaga para indústria, uma vaga para comércio, você não vai enviar um Lattes, você vai enviar o currículo vitae. Né? E quando você quer uma vaga em alguma universidade, em faculdade, você vai enviar o Lattes. Então, é interessante essa adequação do nome ao ramo ao qual a vaga se destina. E uma outra coisa muito importante de falar aí, se você vai concorrer e quer entrar no mercado para uma vaga no exterior, adivinha qual que vai ser o idioma do seu currículo, pessoal? English, alright? Então vamos treinar aí e fazer o currículo em inglês, sim, por que não? E se surgir uma oportunidade de um curso de verão, de um intercâmbio, tem sorteios, tem várias oportunidades de bolsa, de curso no exterior, que vocês alunos podem pesquisar sim para fazer futuramente. Então procurem saber aí, tem sites que já vêm exemplos de currículos prontos na internet, vocês podem colocar lá no buscador que vocês vão encontrar sim exemplos e podem formatar o seu currículo em inglês.
Ótimo! Inclusive, na aula de hoje teve um modelo desse. Teve um modelo no PET. Olha! Sim, falando sobre o currículo em inglês. Então, aproveita aí o que Carla falou e já preenche. Se você preencheu lá cada seção do currículo em português, volta lá, preencha em inglês. Esteja pronto que a oportunidade bate a porta. Ok. E agora uma preocupação comum para quem busca o primeiro emprego. Professor, a dúvida é do terceiro ano, mas é geral também, ao mesmo tempo. Você falou que no marketing pessoal eu preciso explorar minhas habilidades e experiências. Como se eu não tenho experiência, nem sei fazer nada? Olha isso, não tenho experiência, nem sei fazer nada. A gente ouve tanto aluno falando assim, né? Ah, não sei fazer nada, não tenho experiência. Não, o currículo nós falamos aqui, e você estudou, que é toda a trajetória de vida. Então, você tem experiência. Qual experiência? Por exemplo, vamos ver uma coisa bem prática. Se você é irmão mais velho, você cuida de irmãos mais novos. Tem 2 irmãos mais novos. Você cuida? Então, você tem responsabilidade. Então, isso aí é uma habilidade que você pode colocar no currículo. Sim. É um diferencial, sim. Tá bom? Agora, vamos pensar. Experiências. Você pode colocar experiência como, por exemplo, no Grêmio Estudantil da sua escola. Isso é uma experiência de engajamento, experiência de liderança, experiência como representante de turma. Tudo isso vai mostrar para a pessoa que está fazendo a seleção de emprego quem é você, qual é o seu perfil. Se você tem um perfil mais analítico, se você tem um perfil mais de liderança. Então, são coisas, experiências, habilidades que foram desenvolvidas ao longo do seu período escolar que vão fazer a diferença. Então, não diga que você não sabe, que não tem habilidade, que não tem experiência, porque tem sim. Basta você ter um olhar aí mais cuidadoso para as suas vivências e explorar a cada uma delas durante a sua entrevista. Ok. Sexto ano. O que é Summer Vacation? A Summer Vacation, então, vão ser as férias, né? Summer de verão. Férias, vacation e summer, verão. Então, a gente pode usar aí várias palavras, collocations, né? A gente pode usar... me ajuda aí, professora Lídia, com vocations, com summer, por exemplo, né? Com summer season, Isso. summer vacation, que vão ser aí os sinônimos, né? Então, vão ser férias de verão. Ótimo. Carla falou aqui de collocations com summer. Você lembra que há pouco tempo você assistiu uma aula falando sobre collocation, que são essas palavras que ocorrem juntas? E aí Carla citou, né, exemplo de collocations com a palavra summer, como summer season, summer vacation. Então você viu como que o summer, mais uma vez a gente ressalta aí, como que o summer, ele está especificando a ideia de vacation. Que tipo de férias é essa? Que tipo de vacation? Summer, de verão. Yes. Que tipo de season? Que tipo de temporada? Summer. Então, nós temos aí um substantivo funcionando como o quê? Como adjetivo, porque ele está delimitando qual é a ideia desse substantivo. Obrigada. Certíssimo. Terceiro ano. Pensando no marketing pessoal, de que jeito eu consigo atrair a atenção para o meu trabalho? Então, aqui nós estamos falando sobre atrair atenção para o seu trabalho de uma maneira indireta. De que forma que você pode divulgar o seu trabalho? Suas redes sociais são um exemplo disso. Então, você pode colocar fotos de coisa que você produz, você pode fazer postagens, vídeos sobre o seu serviço, sobre produtos que você já fez. Tudo isso é uma maneira de atrair a atenção para o seu trabalho. Por exemplo, já teve um caso, eu soube de alguém há pouco tempo que gostava de cozinhar enquanto hobby, era um interesse pessoal, né? E aí a pessoa postava na rede social. Veio alguém de um restaurante e falou, você não quer ser o nosso chefe? A gente está gostando das coisas que você está fazendo. Então, isso é um exemplo. Então, observe o que você está postando nas suas redes sociais. Não só redes sociais, mas também se você tem ou algum blog ou alguma outra página, são formas de divulgar o seu trabalho. E dessa forma, você está atraindo olhos para si enquanto um profissional.
Verdade. Ok, muito obrigada, professoras. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do Tira Dúvidas de Linguagens. No próximo bloco, teremos a participação dos professores de Educação Física, Diogo Barbosa e Luciana Drummond. Eu agradeço a presença da professora Carla e da professora Lídia. Obrigada a você. E você, estudante, fique ligado. Já já estaremos de volta. Não saia daí.